Kelvin Matheus de Oliveira é anunciado oficialmente pelo Botafogo como novo reforço para a temporada. E vem mais por aí. Pacotão de reforços é prometido pelos dirigentes do Botafogo para o mês de outubro. Quem serão esses possíveis jogadores a reforçar o Glorioso? Primeiro, roda a nossa tradicional vinheta do Info Botafogo. Fala galera, meu nome é Matheus Medeiros do canal Info Botafogo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Você que já conhece o canal, peço para você sempre dar a moral aqui do seu like, para você comentar aqui no canal. A gente está voltando a falar sobre Botafogo aqui no canal, voltando a ter notícias aí praticamente diárias sobre o Glorioso. Você que está chegando aqui agora, não conhece o canal, te convido a você se inscrever aqui no Info Botafogo, tá? Inscreva-se no canal, ative as notificações para você sempre receber aí no seu celular quando a gente subir um vídeo aqui no YouTube, tá bom? E siga-nos nas redes sociais também, no Twitter e no Instagram. Info Botafogo FR é a nossa conta lá no Info Botafogo. Meu nome é Matheus Medeiros, como eu já disse, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre contratações do Botafogo, que está aí na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, precisa se recuperar, e o comitê está indo atrás de alguns atletas. E hoje o Botafogo anunciou oficialmente a contratação do atacante Kelvin, de 27 anos. E particularmente foi uma das contratações que eu pude perceber nas redes sociais que trouxe mais revolta aí da torcida do Botafogo. Eu nunca tinha visto algo tão representativo negativamente igual foi esse anúncio oficial do atacante Kelvin no Botafogo. Muita reclamação da torcida do Botafogo, tá? Reclamando bastante da escolha aí dos dirigentes. E eu vou trazer aqui o lado da torcida, vou trazer a minha opinião e vou trazer também o lado dos diretores do Botafogo. Por que que o Botafogo resolveu apostar aí no atacante Kelvin, né? Tem o Botafogo que eu costumo brincar que o Botafogo agora é o famoso 4K, né? O Botafogo que já tem Calu, tem o Kevin, tem o zagueiro Canu e agora tem o Kelvin. Aí vai gostar de jogador com a letra K assim lá longe, né? Então, o 4K do Botafogo aí agora sendo completado pelo atacante Kelvin. O Kelvin tem 27 anos, é relativamente novo, né? Mas já é muito rodado. O Kelvin, que começou no Paraná, depois foi comprado por 3 milhões de euros pelo Porto de Portugal, saiu como uma grande promessa aqui no Brasil, fez um gol importantíssimo que rendeu para ele fotos da galeria do Porto, lá em Portugal, um gol do título em cima do Jorge Jesus no Benfica. Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, estava no Benfica, o gol no último minuto que fez o título, né, do campeonato português para o Porto, né? Então ficou muito conhecido lá em Portugal por conta desse gol no último minuto, o Kelvin. Mas foi só isso praticamente que ele fez na carreira, né? Depois ele foi emprestado para o Rio Ave, e não deu certo também no Rio Ave, voltou para o Porto, passou pelo Palmeiras, passou pelo São Paulo, passou pelo Fluminense, passou pelo Vasco, passou pelo Coritiba. Então rodou aí o Brasil, aí o Kelvin, e não tem números muito agradáveis, né? Vamos até dar uma olhadinha aqui. O Kelvin que tem poucos gols na carreira, cara. O Kelvin, ele tem muitos jogos, mas poucos gols. Tá certo que ele é um jogador de lado de campo, né? É o famoso extremo, né? Um jogador que joga mais pelas beiradas do campo. Mas por ser um atacante, acreditava que ele poderia pelo menos ter um aproveitamento maior. Por exemplo, no Vasco ele teve 24 jogos em 2018 e fez apenas um gol na equipe vascaína, né? E em 2017 ele teve 15 jogos no Vasco e não fez nenhum gol. Então são números bem ruins. No São Paulo foi onde ele conseguiu ter um pouquinho mais de sequência, né? Ele teve 43 jogos no São Paulo e somente 3 gols. Então são números muito baixos aí para um atacante, mesmo que seja de ponta, de beirada de campo, né? Esperava-se mais do Kelvin em toda a carreira dele. E aí por que o Botafogo contrata um jogador desse, né? É a grande pergunta e o motivo de revolta da torcida do Botafogo. A minha opinião aqui, eu já externo, que eu não contrataria esse jogador. É um jogador que já teve muitos problemas, é um jogador que, extracampo, teve muitas situações ruins, como indisciplina, como jogador que antigamente frequentava muita noitada. Então, é um jogador que, além dentro de campo não ter bons números, fora de campo também enfrentou problemas, né? Mas eu não contrataria esse jogador. Já deixo aqui minha opinião, claro, não contrataria o Kelvin se eu fosse dirigente do Botafogo. Agora, entrei em contato com a diretoria do Botafogo para saber mais sobre essa situação, né? Por que o Botafogo resolveu apostar no Kelvin? O Kelvin é um jogador que vai ter um custo muito barato para o Botafogo, vai receber cerca de 30 mil
reais por mês. É um valor alto se a gente for pensar numa sociedade em geral, mas para o mundo do futebol é um salário relativamente baixo, né? 30 mil reais é o salário do Kelvin e o Botafogo fez um contrato até o fim de 2020, ou seja, estamos em outubro, 3 meses de contrato aí com custos de 90 mil reais vai ser o custo do Kelvin. Depois de 3 meses, como se fosse um contrato de experiência, o Botafogo pode renovar ou não com o atleta, dependendo aí do que ele estiver produzindo dentro de campo. Esse é o contrato do Kelvin, tá? Então o Kelvin vai ter a chance da vida dele praticamente, né? Ele que estava no Avaí jogando a Série B, nem ele talvez acreditava que poderia ter outra chance num clube de Série A. Ele que já jogou no Fluminense, no Vasco, e agora vai ter a chance de jogar no Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Então o Kelvin tem a chance da vida dele. E um dirigente falou para mim ainda o seguinte, o Kelvin, ele acabou de casar e de ter filho, se eu não me engano, depois eu posso fazer uma edição aqui, porque eu não me recordo se foi filho, mas se eu não me engano, ele casou e ele tá agora mais tranquilo, segundo esse dirigente. Não tá sendo mais aquele jogador baladeiro, não tá sendo mais aquele jogador que vai trazer um tipo de indisciplina. Então o que foi passado para esse dirigente é que o Kelvin se tornou um jogador mais tranquilo e de custo baixo para o Botafogo, que não tem grana para pagar multa rescisória de atletas, e o Kelvin vem sem pagamento de multa rescisória. O Kelvin estava sem clube, ele conseguiu a rescisão dele lá com o Avaí, então ele vem só com custos aí de menos de 100 mil reais para reforçar o Botafogo. Então a justificativa do clube é essa, é uma aposta economicamente viável para o clube. Se não der certo, depois de 3 meses o Botafogo dispensa o Kelvin. Se der certo, o Botafogo vai renovar com ele. Então esse aí é o principal motivo do Botafogo ter contratado o atacante Kelvin, certo? Agora vamos lá, vamos falar do possível pacotão de reforços do Botafogo. Botafogo que está preparando aí mais ou menos 3 reforços além do Kelvin para reforçar a equipe aí do Bruno Lazzaroni para o Campeonato Brasileiro, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Botafogo que precisa realmente de reforços, Botafogo que não ganha há bastante tempo, Botafogo não ganha desde o meados de agosto, desde a partida contra o Atlético Mineiro, até então era o líder do campeonato. O Botafogo não ganha uma partida no estádio Newton Santos também, né? Fora de casa e em casa, não ganha uma partida. Então, o Botafogo precisa realmente de reforços e o Botafogo deve contratar um volante, um meio-campo e um outro atacante de beiradas, além do Kelvin. O Botafogo mira aí 3 reforços para serem anunciados até o final desse mês de outubro, tá? O Richelli é um jogador que eu até comentei hoje no meu Twitter falando sobre o Richelli. É um jogador que foi ventilado sim lá dentro do Botafogo, não há negociação nesse momento. O Botafogo me respondeu que é um jogador que está parado há 6 meses, por isso que há esse receio, né? O Botafogo precisa de um jogador para já estar à disposição do treinador Bruno Lazzaroni. Então esse é o principal dificultador em relação ao Richelli. Ele está há bastante tempo parado. E o Richelli que é agenciado aí pelo Marcos Leite, que é o empresário que negociou o Honda e o Calu com o Botafogo, fez o intermédio desses jogadores com o Botafogo. Então, pode ser que tenha algum tipo de mudança de opinião, mas a princípio, pelo que eu percebi, é que o Richelli aí foi ventilado no Botafogo, mas que não deve avançar, a não ser que o Botafogo mude de opinião, e eu venho aqui fazer um outro vídeo aqui dizendo que o Botafogo mudou de opinião e contratou o volante Richelli. Alguns outros nomes estão sendo ventilados, estão sendo mantidos em sigilo, tá? Tem um nome aí que eu não posso revelar no momento, mas deve sair aí nos próximos dias, tá? O Botafogo tentando aí reforçar esse setor do volante aí, que o Botafogo tem o Renteria, Caio Alexandre, o Honda, que joga às vezes por ali também, e o Luiz Otávio para essa posição, tá? O Botafogo também procura um meio-campo e um atacante pelas beiradas do campo, todos esses nomes mantidos em sigilo. O Botafogo que está com uma lista de reforços aí, o Botafogo que está sondando aí alguns jogadores, sondou também o João Paulo lá Ponte Preta, o Botafogo sondou o Breno Lopes, atacante do Juventude, o Botafogo está tentando olhar lá a Série B do Campeonato Brasileiro e tentando aí algum tipo de reforço aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então, essas são as 2 notícias. Primeiro, a gente passou um pente fino aqui sobre a situação do Kelvin no Botafogo e esse pacotão de reforços agora em outubro que deverá reforçar o Botafogo. Amanhã tem Botafogo e Palmeiras direto do estádio Newton Santos, jogo às 21h30. É jogo para o Botafogo se reencontrar com a vitória. Palmeiras vem bastante desfalcado. É jogo para o Botafogo voltar a se impor dentro de casa e fazer valer o seu mando de campo. Vamos ganhar essa partida, o Botafogo precisa muito dessa vitória. Eu sei que o Botafogo em casa, ultimamente, o Botafogo tá deixando desperdiçar aí
algumas vitórias fáceis, mas vamos, amanhã a bola vai entrar, não vai ter bola na trave, toda a bola vai bater na trave e vai entrar. Ultimamente a bola tá batendo na trave e tá saindo, então vamos com positividade, vamos com fé, que amanhã é dia de vitória do Botafogo, beleza? Galera, deixa seus comentários aí, esse é o Info Botafogo trazendo mais um pouquinho de notícia para vocês, valeu? Um abraço e até a próxima!